Daqui a pouquinho, nas livrarias Curitiba, no Shopping Maringá Parque, tem lançamento do livro O Peso do Pássaro Morto, escrito por Aline Bey. E a gente convidou a autora para bater um papo aqui com a gente. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Prazer estar aqui, obrigada. Prazer é nosso. O que conta essa história? Bom, é uma história sobre perdas, né? Ele acompanha a trajetória de uma protagonista anônima, ela não tem nome, e começa quando ela tem 8 anos, a narrativa, e vai até os 52 anos, com saltos temporais. São idades chaves, assim, que acontecem coisas fundamentais para ela. Legal, vou mostrar aqui para o pessoal, olha, que está em casa. E assim, a inspiração foi de alguma situação real ou foi só realmente a criatividade que surgiu? É muito ficcional, mas tem algumas memórias minhas, principalmente na infância, e o título, ele nasceu de fato de uma memória minha, que um canário morreu mesmo na minha mão, e aí a partir dessa perda eu comecei a desenvolver ficcionalmente as perdas da personagem. E assim, no mundo onde a gente enfrenta tantas perdas, algumas maiores, outras menores, você acha que uma história como essa pode servir também para inspirar ou talvez dar algum suporte? Não digo um suporte emocional, né? Mas Claro. assim, dar uma força aí para quem de repente está passando por alguma situação? Eu acredito que sim, né? Porque realmente a gente perde muito. E a personagem, por ela ser... O livro é em primeira pessoa e ela não tem nome, é como se fosse qualquer pessoa. Pode ser qualquer um de nós. Pode assumir o personagem. Exatamente. Então a linguagem fica uma pele mesmo. Peço desculpas pela minha voz. Não, imagina, tranquila. Mas eu acho que é legal isso de ser em primeira pessoa e as pessoas se identificarem com algumas perdas. E às vezes uma perda dela pode despertar uma perda que você teve que você nem lembrava, sabe? Isso é bem legal. E me conta a sua experiência como escritora. Tem sido incrível. Eu escrevo já há uns 10 anos, mas só publiquei O Pássaro em 2017, né, em setembro. E é muito diferente publicar um livro do que publicar na internet. Eu tinha site e tal. Porque o livro tem muita importância ainda. É muito legal ver o quanto. Poder pegar... Você parece que você finalmente vira escritor quando você publica. E é legal que os leitores tenham o teu livro em casa, que possa voltar na página. É um objeto, né, que você... Sim. É um portal, então é muito legal, faz muita diferença. Para quem escreve é praticamente um filho. Não, é meu filho, total, falou tudo, é meu filho. O que é que te levou para essa área? Eu costumava fazer teatro, né? Fui atriz um tempo. E aí eu entrei na faculdade de letras como uma alternativa financeira para de repente ser professora de literatura e tal, porque eu sempre gostei muito de ler, mas não imaginava que ia ser escritora. E aí de repente eu comecei a produzir lá, porque a gente tinha uma revista de literatura, e comecei a produzir para ajudar o conteúdo da revista e nunca mais parei de escrever, e virou meu grande amor, assim. Que legal. Eu conheço algumas pessoas que escrevem e, assim, às vezes do nada fazem um texto, mas guardam ali, não publicam e tal. Você é mais nessa vertente ou você gosta de escrever e publicar? Eu gosto de escrever e redes? publicar. Eu publico. O meu texto já nasceu com esse intuito de ser publicado por conta da revista. Então ele já nasceu para aparecer, né? E como eu tenho essa coisa do teatro, eu não sou tão tímida. Mas eu acho que o texto tem que ter um tempo de gaveta, assim, para publicação, sabe? O Pássaro teve esse tempo. E eu tive esse tempo de 10 anos escrevendo antes de publicar, que eu acho que foi fundamental para minha literatura. Porque a gente tem que ir amadurecendo a nossa voz, a nossa investigação. Eu acho que se eu tivesse publicado lá atrás, talvez fosse precoce, sabe? Falam muito que é importante você escrever uma obra, esperar um tempo, deixar guardado e depois ler novamente para ver se é aquilo mesmo antes de realmente lançar no mercado. Perfeito, é o tempo de gaveta, né? Porque quando você está trabalhando no texto, como é um trabalho muito solitário, você fica ali no texto, tal, às vezes você perde o que está faltando, ou os excessos, o olho fica muito acostumado com o texto. Então, Vicia, né? Vicia, porque é algo muito seu, é como o teu rosto, ou a tua mão, você já não vê o que é muito seu. Então, quando você guarda um pouco e volta ao texto, ele é quase estrangeiro. E aí você vem com aquele olhar de editor, que é um olhar de fora, que é muito importante, né? Com certeza. Você estipulou um período de tempo, né? Dos 8 aos 52, é isso? Exatamente. O que te levou a pensar nessa faixa? Eu pensei, basicamente, quando eu comecei a escrever, eu queria dividir pelas idades, isso já estava definido. Porque eu tinha lido um livro do Carrascosa, o João Zanello Carrascosa, um escritor brasileiro, e ele tem um livro que chama Aos 7 aos 40. E quando eu li o livro dele, eu achei muito bonito essa transformação na linguagem, de amadurecer, sabe, através da linguagem mesmo. Eu falei, cara, quando eu escrever um livro, eu quero brincar com esse amadurecimento. E aí eu fiz um tempo maior para perceber essa mudança narrativa de quando ela é criança
criança e você lê e perceber que ela é criança através da linguagem e depois uma adolescente para investigar mesmo essa possibilidade linguística, sabe? Mas aí você entra num campo que é um campo que você ainda não conhece, porque certamente você está bem longe dos 54. Tô com 31. Mas eu acho que o teatro me ajuda a me colocar em situação, porque como eu fazia teatro muito jovem, eu fazia personagens muito mais velhas que eu, com realidades totalmente diferentes. E eu gosto de brincar assim. E aí você se colocou numa maturidade diferente da sua realidade. Tentei, né? É claro que é difícil dar conta de uma realidade, mas tentei, me dei liberdade para isso e gosto, assim, de ter essa liberdade, sabe? Porque as memórias de criança são mais fáceis de serem colocadas, né? Com Se a certeza. gente for pensar, né? Mas também é algo que você tem que resgatar, porque às vezes a nossa criança está bem submersa. Exatamente, né? Na área de sombra, muitas coisas. Exatamente, né? ainda mais a infância, que é esse momento tão rico, né? Muita coisa fica submersa. Mas eu gosto dessa voz da infância também. Eu acho muito rica esse momento da nossa vida, assim. E nesse momento de resgate da infância, até para colocar isso na personagem, surgiram coisas que você não se lembrava mais, por exemplo? Ou você trouxe de volta memórias que, de repente, estavam bem guardadinhas? Não, até que não. O que eu mais peguei, assim, foi uma voz, uma essência que eu tinha. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer uma ficção. E uma cena foi me levando a outra. Então, eu sabia que ia ter perdas, então eu sabia que em algum momento algumas coisas iam acontecer. E isso ia me guiando pela narrativa. Mas não usei minhas memórias, assim, muito ao ponto de, revisitei coisas. Não, foi mais uma essência que eu tinha, sabe? E é diferente da atuação, né? Que às vezes você tem que buscar uma memória afetiva lá atrás para poder colocar. Atingir aquela emoção, Exatamente. né? É super complexo também, muito legal o processo. E o bom de escrever histórias assim é que você... Eu costumo dizer que você brinca um pouquinho de Deus, né? Porque você faz a história, o roteiro está na tua mão, né? É verdade, é muito poderoso, né? Você escrever uma história. E como uma autora jovem, né? Que é o meu primeiro livro, eu não tinha noção da potência de escrever uma história mais longa. Eu escrevia textos mais curtos e é muito diferente, né? Então, quando eu comecei a escrever, começa que a história quase que se escreve sozinha. E você fala, caramba, a coisa tá indo... Você vai ficando assustada com o poder da criação, porque é tudo muito novo, né? Isso até, de alguma forma, deve dificultar quando você tem que colocar uma limitação, por exemplo, entre um capítulo ou outro, ou entre um trecho de idade ou outro, né? É verdade, mas eu me dei muita liberdade. Eu não sabia, quando eu comecei a escrever, eu defini os 8 anos por esse infinito, que eu queria que a criança fosse essa eterna volta, né? E depois eu não sabia para que idade ia, eu sabia que ia para uma adolescência. Mas aí depois foi natural, foi fluindo. Legal. Para o pessoal que tem vontade de escrever, às vezes, e fica um pouco tímido, ou às vezes pensando, será que eu consigo? O que você diria? Eu acho que uma coisa muito bacana para fazer é oficina de escrita. Eu não sei qual que é a possibilidade das pessoas fazerem, porque às vezes tem um custo, às vezes tem umas que tem bolsa e tal. A prefeitura oferece alguns. Tem alguns, né? Mas vale a pena buscar quais são as possibilidades, porque você se encontra com outros escritores, pessoas que às vezes estão exatamente no mesmo momento que você nem você falou, com dúvida, será que eu faço, será que é possível, né? E é muito, muito bacana criar junto quando você está nesse começo. Me ajudou, eu fiz a oficina que publiquei o Pássaro dentro de uma oficina que era um concurso. Olha que legal. E me ajudou muito esse processo aberto. Foi muito importante para mim, assim, ter esses leitores prévios, né? Então eu acho que é um bom caminho, uma oficina literária. E é legal passar sempre a obra para alguém conhecido, dar uma lida? Sem dúvida. Não só uma pessoa. É importante que você entregue, acho que para várias pessoas de várias opiniões, referências, sabe? E aí você vai ter talvez um panorama um pouco maior do que a tua obra pode atingir, mas tem que ter leitor prévio, não tem como. Legal. Hoje tem lançamento, então? Hoje tem, daqui a pouco. 7h30? 7h30. Quem quiser te encontrar, é só ir lá. É só ir lá no shopping. Maringá Parque, perfeito. Na Livraria Curitiba, Exatamente. Né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E muito sucesso aí, que venham outros livros. Obrigada, querida. Valeu.